Meninas, vamos continuar então? Eu dei alguns exemplos de atividades práticas que podem ser feitas ali, nesse caso só com o gênero bilhete, mas pode ser feito com qualquer outro gênero. Então, se você quer produzir um poema, você vai no seu planejamento buscar por atividades que façam com que o seu aluno compreenda a função do poema, que ele compreenda a estrutura. Se você vai trabalhar um texto narrativo, a mesma coisa. Se você vai trabalhar um texto instrucional, a mesma coisa. Ficando claro isso, nós falávamos sobre outras formas, além de atividades, para fazer o nosso aluno ter mais embasamento ali na hora de produzir. Uma das formas mais simples de fazer isso em sala de aula é através da leitura. Então, trazer para a sala textos diferenciados. Por quê? Se nós só levarmos narrativo, só historinha narrativa, o nosso aluno só vai ter contato com texto narrativo. E na hora dele produzir um texto poético, na hora dele produzir um texto instrucional, na hora dele produzir um bilhete, muitas vezes ele não tem bagagem para aquilo ali. Então, é importante sempre levar para a sala textos diferenciados. Falar, Nath, mas eu vou fazer o quê? Levar um poema, um bilhete lá e falar, crianças, hoje na leitura eu vou ler um bilhete? Pode ser feito, se for um bilhete interessante, mas trazendo dentro de outros livros. Tem muitos livros que já trazem vários gêneros dentro das histórias. Por exemplo, O Carteiro Chegou. Todo mundo conhece essa história. E ela traz dentro do livro carta, traz lá também receita, traz outros gêneros. Um outro livro também, bem interessante, queria lembrar o nome dele agora, mas é um que eu já fiz até um trabalho, mas que ele trabalha exatamente com bilhete. É um lobo que ele foi tentar comer um coelhinho e chegou no prédio e queria comer, mas no primeiro andar só encontrou um animal, e aí tá tudo errado, ele não consegue comer o coelho. Aí foi pro outro, até que ele chega na porta do coelho e tem o que lá? Um bilhete. Então dentro desse livro, ele traz um outro gênero, o gênero bilhete. Então, se eu procurar livros de qualidade para eu ler com o meu aluno, eu vou sempre deixar meu aluno em contato com vários gêneros. Além dessa leitura feita pelo professor, nós também precisamos fazer uma leitura de análise com o nosso aluno. Não apenas ler. Então, quando lê, olha, daí o lobo chegou na porta do coelhinho e tinha um bilhete. Fecha o livro ou coloca ele lá em cima e fala assim, eu vou até fazer aqui no quadro para vocês verem como era esse bilhete. E capricha, e desenha, e faz lá como se fosse um caderninho. E depois, olha, criança, que dia será que o coelho escreveu esse bilhete? As crianças vão olhar e vão ver, para quem será que ele escreveu? Olha, tá vendo que ele escreveu uma coisa aqui? É a mensagem. Então, esse outro tipo de munição que você pode entregar para o seu aluno não precisa ser feita exatamente no momento do planejamento do texto. Pode ser algo feito ao longo do bimestre, ao longo do ano. Você sempre está trazendo textos diferentes para o seu aluno. Quando chegar o momento de produzir algum deles, ele vai trazer à memória aquilo que você já trabalhou. Fiz a minha leitura com o aluno, analisei o texto com o meu aluno. Eu preciso também fazer perguntas para minha criança pensadas previamente. Então, não são aquelas perguntas explícitas. Então, olha, vamos dizer que aqui é um poeminho. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Então, criança, quando que a foca fica feliz? Quando põe uma bola no seu nariz. Quando que a foca fica irritada? Procura briga. Quando espeta ela na barriga. Então, nós precisamos procurar, naquele texto que nós vamos ler para o nosso aluno naquele dia, se tem possibilidade de você fazer questões implícitas, fazer perguntas implícitas para ele conseguir, muitas vezes, encontrar nas entrelinhas ali no texto a resposta. Como assim encontrar no texto a resposta? Pessoal, qualquer criança do pré, que se você perguntar para ela, quer ver a foca ficar feliz, pôr uma bola no seu nariz, ela vai te responder. Ela fica feliz quando põe a bola no nariz. Agora, quando nós estamos trabalhando com o segundo ano, terceiro ano, nós temos que começar a trabalhar com questões implícitas. Por exemplo, lembrar de alguma coisa aqui. Aquele poema que eu trabalhei mesmo com o segundo e com o terceiro ano, Ditando Regras, era o nome.
E ele fala, né? Se eu governar o mundo, será tudo diferente. Criança dita as regras para o adulto obedecer. Sentir-se como a gente. É aí que eu quero ver. Então, essa é a primeira estrofe do poema. Se eu governar o mundo, será tudo diferente. Criança dita as regras para o adulto obedecer e sentir-se como a gente. É aí que eu quero ver. Então, você pode fazer algumas questões explícitas e depois perguntar para o teu aluno. Quem escreveu esse poema? Era um adulto ou era uma criança? Então, algumas crianças do meu terceiro ano responderam, é um adulto. Outros responderam, é uma criança. Você falou assim, olha, alguns acham que é adulto, alguns acham que é criança, mas nós não podemos achar. Nós temos que achar a resposta no texto. E uma vez eu fiz um curso com um professor, ele chamava Luiz não sei do que, mas ele sempre deixava claro, resposta de interpretação a gente acha no texto. E a gente mostra para o aluno, a gente prova para o aluno no texto um porquê daquela resposta. Isso é importante para a criança. Então, olha, vamos ver aqui então no poema se tem como provar que era adulto ou que era criança. Quando eu governar o mundo, será tudo diferente. Aqui tem como provar alguma coisa? Não, qualquer um pode estar falando. Criança dita as regras para o adulto obedecer. Pode ser um adulto que gosta do jeito de governar das crianças. Um aluno me disse, pode ser um adulto que não gostou de crescer. Então, pode ser. Pode ser. Aqui não fala nada. E sentir-se como a gente. Sentir-se como a gente quem? Quem que o texto está falando que se sente mal com todas as regras dos adultos? As crianças. Então, quando ele diz e sentir-se como a gente, ele também se inclui. Então, fica aí, nesse caso, a resposta de que quem escreveu esse poema era uma criança. Outro poeminha que outro dia eu vi era do Pinguim, do Vinícius de Moraes. Pinguim, não fica assim tão assustado. Eu só queria dar um tapinha. Eu sei que fala, e depois tinha uma pergunta interessante que perguntava que quem estava querendo conversar com o pinguim era um adulto, uma criança, ou um menino ou uma menina. E tinha uma das palavras que o autor falava no masculino. Então, se fala no masculino, tem como ser uma menina? Não. Então, está aprovado no texto. Essa leitura mais criteriosa, com uma análise, ela ajuda o meu aluno a abrir a visão. E quando ele tem esse comportamento de analisar o texto como leitor, ele sabe que a pessoa que vai ler seu texto também vai analisar. Então ele precisa ter coerência na hora de escrever. Fala, Nath, você é doida falando de coerência para aluno de segundo ano? Precisamos ensinar aos poucos, porque senão achar que chegar no quarto ano ele vai, aprende tudo, não aprende, meninas. Outra coisa, quando eu provei para o aluno, eu vou reler. Então, sempre que eu trabalhar com leitura, eu vou ler para o meu aluno, eu vou analisar aquele texto, eu vou procurar a resposta e vou provar para ele no texto e eu vou reler. Então, já dei dica de atividades práticas, já falei que também nós podemos fornecer munição para o aluno produzir um texto através da leitura e análise. E o que mais eu posso estar fazendo pelo meu aluno antes do momento da produção, nesse momento de planejamento do texto? Eu posso também estar oportunizando que ele amplie o seu vocabulário. Isso pode ser feito de diversas formas, vou citar duas. Uma, você ensinando palavras novas. Então, esse ensino das palavras novas pode ser no cotidiano. Se você tem um vocabulário mais amplo e você usa palavras diferenciadas com o seu aluno, ele vai passar a conhecer essas palavras e a usar também. No momento de produzir o texto, você coloca essas palavras na lousa com ele, coloca o significado na frente e peça que pelo menos uma delas ele use para enriquecer o seu texto. Uma outra forma da criança ampliar o vocabulário é no momento da leitura também. Então vamos lá ler um bilhete. Chapeuzinho. Vi na TV que tem um lobo solto na floresta. Venha pela trilha verdejante. É mais seguro.
tão uma criança verdejante, verdejante. Então você vai levar o seu aluno a compreender o que é verdejante pelo contexto. Então olha o que pode ser. Alguém vai compreender ali, vai, né? Ah, verdejante, será que é mais verdinho? Então você vai explicar para o aluno o que é verdejante. Depois você pode, inclusive, ler no dicionário esse verbete, para que a criança aprenda uma palavra nova também no momento dessa leitura de diferentes gêneros que você leva para a sala. Então nós já fizemos o primeiro momento de contextualizar, de mostrar para o nosso aluno quem vai ser o interlocutor, quer dizer, para quem nós vamos escrever. Eu também já mostrei para o nosso aluno para que nós vamos escrever, ou seja, a finalidade do meu texto. Eu também já deixei claro e decidi junto com os meus alunos qual gênero nós vamos escrever. Então vamos escrever um bilhete, porque nós estamos querendo combinar com os alunos do outro primeiro ano, que são os interlocutores, de ir lá no Parquinho do Foguete, que tem lá na cidade que eu trabalho, que é a nossa finalidade, lá no Parquinho do Foguete, pedir para a prefeitura o mesmo ônibus. Então não pode ficar vindo muitos ônibus. Temos que ter um plano para conseguir liberar o ônibus, que é mandar o bilhete lá para outra turma. E eu também já decidi o portador. Vamos mandar nesse papel que a professora tem aqui, que ele é mais grande, dá para a professora Fran ler com todo mundo lá, porque se for muito pequenininho não vai dar crianças. Ela vai ter que ficar passando de um em um, não vai dar certo. Beleza. Então meu aluno já contextualizou por que ele vai escrever, para quem que ele vai escrever, como ele vai escrever e onde ele vai escrever. Depois eu já dei para os meus alunos também referência, modelos de como ele pode escrever esse gênero textual que eu estou pedindo, que é o bilhete. Então eu já trabalhei com bilhete, eu já trabalhei com várias atividades, pedindo para ele identificar as partes de um bilhete, ele já sabe a função social do bilhete. Eu já li muitos bilhetes lá na sala com eles, eu já analisei esses bilhetes com eles enquanto eu lia, fazendo perguntas explícitas e implícitas. Então, agora meu aluno já tem uma base para começar a produzir. Então, se eu já contextualizei, eu já muni meu aluno, o que eu vou fazer? Produzir? Mostrar na prática como é que se faz. E como que eu mostro na prática? Produção coletiva. Então eu planejei o meu texto e agora, criança, nós vamos escrever juntos. Nath, mas esse já está entrando no momento da escrita. Sim, é o momento da escrita, mas pode ser, inclusive, decidido isso aí no momento do planejamento. Por exemplo, nós podemos escrever todos juntos, para quando vocês precisarem escrever um bilhete sozinhos, vocês consigam. Ou para da próxima vez. Então, essas questões de planejamento do texto, meninas, também não precisam ser feitas todos em um único dia. Porque senão a gente não dá conta de fazer o momento do planejamento, depois o momento da escrita, depois o momento da revisão, o momento da correção, levar esse bilhete lá na outra sala. Nós não damos conta. Ele pode ser feito em diferentes momentos. Por exemplo, no primeiro dia. Olha, crianças, estou pensando. Sexta-feira a gente podia ir lá no Parque do Foguete, hein? Só que o ônibus da prefeitura não vai vir, não. Aqui na nossa sala é só 18. Eles não vão vir, tem que chamar mais alguém. Quem será? Ai, vou me chamar da outra sala. Porque eles são amiguinhos, eles vão querer chamar da outra sala. Deu, legal. A gente podia combinar com eles, hein? Podia escrever um texto para eles. Que tipo de texto será, hein? Um poema? Não, professora, vamos mandar um bilhete, vamos mandar um convite, não importa. Lá você vai decidir, dependendo da situação que você está. Então, é verdade. Vamos mandar um bilhete para a professora Fran, pra gente chamar ela, se ela pode ir, se ela quer ir? Vamos. Então eu já decidi, já contextualizei. Olha, então eu vou mandar, vai ser um bilhete. Para quem? Vai ser para as crianças do outro primeiro ano. Onde nós vamos escrever, crianças? Vamos escrever nessa folha aqui que é maior. E para quê? Para chamar eles para ir. Então, olha, amanhã nós vamos escrever esse bilhete. Tchau, acabou a aula. No outro dia, você vai lá explorar. Olha, lembra que a professora falou ontem que nós vamos escrever um bilhete lá para o primeiro ano? Lembra? Então agora a professora vai explorar com vocês algumas atividades para vocês entenderem bem o que é um bilhete. Fiz as atividades para o meu aluno estar mais ali por dentro daquele gênero. Então tá bom, já fiz isso aqui. No outro dia, fiz na segunda, na terça, aí chega na quarta, deu, crianças? Lembra que nós vamos escrever um bilhete lá? Gente, achei esse livro aqui que tem um bilhete numa parte dele. Vou ler pra vocês. Então, conta a história até que chega na parte do bilhete, escreve o bilhete no quadro, explora, lê, analisa o bilhete dentro do texto.
Fiz isso? Fiz. Crianças, legal, né? Então agora nós vamos escrever lá para outra sala amanhã. O que vocês acham de vocês escrever um bilhetinho, cada um para uma criança de lá, hein? E eu escrevo para a Prof. Fran. Então, eu escrevo hoje aqui para a Prof. Fran. Se ela concordar, vocês avisam os amiguinhos de vocês, então, que sexta-feira é para trazer pazinha para levar lá no outro parque do foguete. O que vocês acham? Então hoje nós vamos escrever juntos o bilhete para a professora Fran. Então vamos lá. Para quem que nós vamos escrever esse bilhete? Para a professora Fran. Então, professora Fran, que dia que é hoje, criança? Senão ela vai pensar que eu deixei isso aqui lá na mesa dela ontem. É que hoje era a atividade dela, não vai nem saber. Então vamos pôr a data para a professora Fran. Prof. Fran, professora Fran, que tal irmos ao parquinho do foguete na sexta-feira juntas? Ou que tal unirmos nossas turmas para ir? Você decide com os alunos ali, produção coletiva. O que a gente escreve, né? Então eles vão dando sugestões. O que tem que ter mais, crianças? Tem que ter uma despedida. Que despedida? Até logo. Não, a Prof. Fran é muito minha amiga, vou mandar um beijo. Um beijo. E quem escreveu? Professor, foi só eu? Eu não. Quem escreveu aqui? Todos. Então, alunos do segundo C. Então, você escreveu ali coletivo. Escreveu coletivo, aí você vai falar assim, então vamos lá entregar a Prof. Fran? Se ela topar, a gente amanhã escreve o bilhetinho lá, falando para eles levar a pazinha. Beleza, vamos lá, a professora Fran responde o bilhete. Porque professor já combinou, né, antes. Então, ela manda para mim. Professor Natiele, achei uma ótima ideia. Podemos ir sim. Olha, crianças. E eu já fiz esse trabalho com a Fran e eu lembro que a gente era espertinha, né? Então a gente deixava alguma coisa. Eu lembro que foi sem a data o dela numa vez na minha sala. Então ela, ai meu Deus, as crianças ficam enlouquecidas. Ela esqueceu de pôr a data. Então, você faz a leitura do bilhete ali que você teve um retorno e analisa ele. Analisou, então olha, crianças, a Prof. Fran concordou. A diretora disse que o ônibus pode vir sim. Então agora vocês têm que mandar um bilhetinho lá pro amigo de vocês, contando a novidade pra eles, né? Falando pra eles trazerem um baldinho pra levar lá, uma latinha de manteiga, sei lá. Então as crianças vão escrever. Mas antes, a professora vai anotar aqui pra vocês o que é que precisa, crianças, ter num bilhete, para vocês não se esquecer. Então, a primeira coisa que vocês vão colocar é o nome, tá, crianças? Depois vocês vão colocar uma data para a pessoa saber que dia que você escreveu. Você também vai colocar uma mensagem falando para ela. Qual que é a nossa mensagem? Levar baldinho pro Parque do Foguete. Depois você vai despedir do seu amigo ou amiga e depois você vai assinar lá o seu nome. Então, olha a diferença quando eu faço um planejamento do meu texto, que eu trabalho N coisas até chegar na parte que a criança vai escrever. E o quão essa criança está mais preparada do que se eu chegasse na sala e falasse assim, olha, criança, nós vamos estudar bilhete. Então agora a professora quer que vocês imaginem um coleguinha que vocês querem escrever um bilhete para ele e escreve. Tem muita diferença. Esse texto ele ganha um sentido totalmente diferente para a criança. Voltando a falar do propósito comunicativo, quando nós definimos lá com a nossa criança, né, que nós vamos escrever, e a criança entende que é para um interlocutor real, que é o amigo que está ali na outra sala, que ele vai no parquinho de verdade, você vai falar assim, Nath, não é sempre não, que dá para ficar mandando bilhetinho para outra sala, e a outra professora concorda, e dá para ir em parquinho. Esse foi um exemplo. Existem outras situações que nós podemos trabalhar a produção de texto, seja ela um bilhete, uma lista, um verbete de curiosidade. Então você, como professora, vai encontrar essas outras possibilidades. E essas situações comunicativas podem ser reais, com alguém real ali da outra sala, ou pode ser simulações, por exemplo. Criança, a prof contou hoje a história da Chapeuzinho. Então agora nós vamos escrever um bilhetinho para Chapeuzinho, falando o que a gente achou da história dela. Ou melhor, a gente pode escrever um bilhete para Chapeuzinho avisando que na floresta tem lobo. Tá contando a história, fala, criança, você vai ter um lobo. E se a gente escrevesse um bilhete para Chapeuzinho para avisar ela? Será que a história ia ter um final diferente? Então essas situações simuladas também trazem um significado interessante para a criança, e quando ela vai escrever, essa escrita com certeza vai ter mais qualidade. Meninas, esse foi o nosso primeiro vídeo sobre o planejamento.
Então aí ao longo da semana vou postar o vídeo sobre a textualização e sobre a revisão. E depois vamos voltar a falar um pouco dos elementos narrativos, que provavelmente esse vídeo dos elementos vai ter que ser dividido também. É isso, espero que de alguma forma eu tenha ajudado algum de vocês. E um abraço! E se vocês fazem de outra forma que acham interessante, comenta aí embaixo para ajudar os colegas e que isso possa contribuir com outros professores. Um abraço e até a próxima!